Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Queridos, abram por favor a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de exposições e consideraremos os versos 21 ao 23. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 21 ao 23. Antes de ler o texto, farei uma breve introdução. O filme Eu Sou a Lenda, com Will Smith, de 2007, conta uma história bem comum entre os filmes de zumbi com uma narrativa pós-apocalíptica. Nesse filme, o personagem principal, chamado Robert Neville, é um dos únicos sobreviventes de uma pandemia que transformou os humanos em zumbis. Toda a história gira em torno dos esforços de Robert em tentar encontrar sobreviventes e produzir, já que ele era cientista, uma possível cura para o mal que assolou o mundo. Todo o heroísmo de Robert é observado pelos desafios, dificuldades e sacrifícios que ele enfrenta com o intuito de alguma forma salvar a humanidade. A trajetória do apóstolo Paulo certamente espelha em alguma medida o mesmo tipo de atitude altruísta desse personagem. Sabemos que Paulo não media esforços e não evitava sacrifícios quando seu objetivo era levar salvação aos perdidos ou cura para os mortos espirituais. Uma diferença importante entre a história com H de Paulo e a história com E de Robert, além da veracidade, é claro, está no fato de que o personagem do filme, Robert, ainda buscava a cura para o mal que aplacou a humanidade. Paulo, por outro lado, já possuía a solução para o problema humano, o Evangelho de Jesus Cristo. Com isso, vamos aprender que nenhum esforço com o padrão de comportamento de Paulo, vamos aprender que nenhum esforço é grande demais quando o nosso objetivo é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Enfim, vamos ao texto que está em 1 Coríntios capítulo 9, versos 21 a 23. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda a compreender, a aprender, Senhor, com ela, aquilo que nós precisamos para a nossa edificação e transformação segundo a tua vontade, Pai. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nos versos 9 a 13 do capítulo 8, Paulo destaca, estou fazendo um contexto, tá? A importância de nos preocuparmos com os nossos irmãos mais fracos na fé. Tudo isso com o objetivo de evitar que nossas práticas venham a ferir a consciência destes e, consequentemente, nós estaríamos pecando. Dando ênfase a esse ensino, Paulo diz, no verso 13,
que estava disposto, ele, Paulo, a nunca mais comer carne, se isso pudesse prejudicar a seu irmão. Então, a partir do verso 3 do capítulo 9 até o 11, Paulo mostra como ele já exemplificava essa postura que ele deu como exemplo, altruísta de amor em favor dos irmãos na cidade de Corinto, fazendo isso ao renunciar ao sustento material a que tinha direito. Então, nos versos 12 a 16 do capítulo 9, vimos que a motivação de Paulo não era o sustento material, mas sim a propagação do evangelho de Jesus e o dever imperativo que recaía sobre ele como apóstolo. Na última mensagem, quando consideramos os versos, penúltima mensagem, quando consideramos os versos 17 a 18 do capítulo 9, vimos que ao renunciar o direito ao sustento quanto à igreja de Corinto, Paulo demonstrou uma forma de amar e fazer um pouco mais pelaquela igreja e pelo evangelho do Senhor Jesus. Então, na última mensagem, nos versos 19 a 20, vimos como por amor a Deus e aos eleitos dentre os judeus, Paulo estava disposto a se adaptar a inúmeras situações para anunciar o precioso evangelho de Cristo Jesus entre os judeus. Hoje, na segunda parte, que a mensagem foi dividida em duas partes, né? Hoje, na segunda parte dessa mesma mensagem, ou dessa mesma perícope, vamos ver que Paulo possuía o mesmo amor e a mesma postura em anunciar o evangelho aos gentios, e o quanto ele estava disposto a fazer em prol do evangelho de Jesus Cristo. Primeiro ponto, eu chamei de servo dos gentios. Está lá no verso 21. Diz assim a palavra do Senhor, que eu vou ler novamente o texto que eu já li. Apenas o verso 21. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. No verso 20 do capítulo 9, que consideramos no sábado passado, Paulo mostrou qual havia sido seu comportamento para com os judeus, aos quais ele evangelizava. Ele escreveu, verso 20, volta um pouco lá na tua Bíblia. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar o que estão debaixo da lei. Com isso, com essas palavras, aprendemos que, por amor dos judeus, Paulo se adaptava ao proceder judaico para abrir portas, abrir pontes para a evangelização. Por exemplo, eu dei vários exemplos aqui no sábado passado, mas, por exemplo, quando Paulo mandou circuncidar Timóteo, o que está registrado em Atos capítulo 16, verso 3. Timóteo, Paulo mandou que circuncidasse Timóteo, porque Timóteo era filho de judeu. Ele não mandou Tiago, eu expliquei isso aqui no sábado passado. Tito, porque Tito era gentil. Então, Paulo se adaptava na medida que ele podia sem pecar. Agora, no verso 21, o texto que eu acabei de ler, Paulo vai narrar como foi o seu procedimento evangelístico e discipulador para com os gentios, como lemos no início do verso 21. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Sabemos que Deus confiara aos judeus as próprias palavras de Deus, como Paulo diz em Romanos 3:2. Mas havia deixado a princípio as demais nações de fora, como lemos em Salmo 147, 19 a 20. Por isso, agora Paulo se refere às outras nações, aos que estão de fora do povo judaico, como aqueles que eram sem lei, ou seja, os gentios. Com isso, Paulo quer dizer que os gentios eram aqueles que não conheciam a lei de Deus, o Antigo Testamento, ou não estavam interessados por ela. No entanto, por amor desse grupo de pessoas, Paulo diz que ele tornou-se como sem lei. Com isso, Paulo quer ressaltar que quando estava com os gentios, ele deixava
de observar as leis judaicas de alimentação, circuncisão e guarda de dias especiais, o que ele fazia quando ele propositalmente queria evangelizar os judeus. Não foi à toa que Paulo tenha sido, em muitos momentos, acusado de antinomista, ou seja, aquele que não tem lei, aquele que quer abandonar a lei e os costumes de Moisés. Atos 21, 21. De um ponto de vista judaico, esse comportamento de Paulo, de se adaptar ao comportamento dos gentios para evangelizar, o tornava gentil também. Todavia, nós sabemos que Paulo estava livre da lei, mas Paulo não estava livre de obedecer à lei moral de Deus, como ele destaca na sequência do texto. Embora ele tornou-se como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo. Com essas palavras, Paulo deixa claro aos cristãos, judeus e gentios, que ele não é uma pessoa fora da lei, não é um antinomista do que o acusavam, mas que ele mesmo, Paulo, se submetia a uma lei, a lei de Cristo. O que é essa lei de Cristo? Embora Cristo tenha abolido as leis civis e cerimoniais, os mandamentos morais de Deus do Antigo Testamento permanecem. A lei de Cristo a que Paulo se refere é a lei de amar a Deus e amar ao próximo, como ensinou o próprio Senhor Jesus. Abra a palavra do Senhor lá em Mateus, um texto muito conhecido, capítulo 22, versos 36 a 40. Mateus, capítulo 22, versos 36 a 40. Escute bem a palavra do Senhor. Presta atenção, esse mandamento aqui, essa é a lei. É minha e sua, para mim e para você. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Assim, essa lei de Cristo, do amor, aponta necessariamente para a lei moral de Deus, que revela o caráter de Deus, especialmente os 10 mandamentos, que estão registrados lá, você pode ler depois, em Êxodo capítulo 20, de 1 a 17. Amar a Deus acima de todas as coisas faz com que o cristão obedeça os 4 primeiros mandamentos, dos 10 mandamentos que você vai ler depois, porque todos são voltados para Deus, de como o homem deveria se relacionar e adorar a Deus. E quando o cristão ama o próximo como a si mesmo, ele cumpre e obedece os demais 6 mandamentos da lei de Moisés. Quando ele faz tudo aquilo que é bom para com aqueles que estão ao seu redor. Ele não cobiça, ele não mata, ele não desrespeita os pais e etc. Paulo jamais flexibilizava sua obediência à lei moral de Deus, que estava resumida, estava incluída no mandamento da lei de Cristo. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Só que, obedecendo essa lei, Paulo se adaptava nas demais coisas plenamente às circunstâncias necessárias para alcançar aqueles que ele queria evangelizar, como diz no nosso texto, você pode voltar ao nosso texto, a fim de ganhar, aqui no caso os gentios, a fim de ganhar os que não têm a lei. Aprendemos algumas coisas com o padrão de comportamento do apóstolo Paulo. Primeiro, que para mim e para você, amar não é opcional. Para o crente, amar não é uma opção. Eu escolhi amar. Como se fosse algo que eu posso ou não fazer como cristão. Na verdade, amar é um dever que recai sobre nós, recai sobre os cristãos. Nós não estamos debaixo, como Paulo, da lei sacrificial, da lei dos rituais, das leis civis do povo judaico, mas estamos debaixo da lei moral de Deus, que é resumida em 2 mandamentos, como o Senhor Jesus ensinou no texto de Mateus que nós lemos. Amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo.
Paulo se adaptava nas mais diversas circunstâncias, nas mais diversas dificuldades, porque o objetivo dele era amar. Amar a Deus, a obedecer os seus mandamentos e amar aqueles a quem ele evangelizava e queria chegar. Com isso, eu e você aprendemos que o amor cristão, ele é outrocêntrico. Eu e você, sobre quem recai o dever de amar, não devemos ser pessoas que pensamos em primeiro lugar em nós mesmos. Isso é difícil, a teoria é fácil de dizer, mas viver isso aqui é difícil. Eu e você somos chamados a, em primeiro lugar, empreender a nossa vida em favor do próximo. Isso é amar. E é um amor de tal intensidade que o Senhor Jesus diz assim, Jesus é Deus, né? Sabedoria infinita. Olha como ele coloca isso. Ama o próximo como a ti mesmo. O que Jesus está ensinando com isso? Jesus sabe plenamente como o coração do homem é inclinado para amar a si mesmo. Como eu e você somos inclinados a amar a nós mesmos, a querer aquilo que nos agrada, que faz bem, que a gente gosta. Aí ele diz, olha, tá vendo esse amor que você tem por você mesmo? Pois ame o próximo assim. Esse é o tipo de amor, é o tipo de lei que nós que estamos em Cristo devemos nos submeter e obedecer. Quando não fazemos, qual é a consequência de quem não cumpre a lei de Deus? Quem não cumpre a vontade de Deus, peca. A quantidade de exemplos bíblicos do que eu estou falando é infinita. Por exemplo, João capítulo 15, Evangelho de João, versos 12 a 13. Olha só. Note que no início do verso 12, Jesus não diz mas ele diz o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Note que Jesus está exemplificando na vida dele como é esse amor que ele espera de mim e você. Esse amor que ele espera de mim e você, que nós tenhamos não só por aqueles da nossa família, mas por todos, especialmente pelos nossos irmãos, é o amor daquele que dá a vida em favor deles. Eu e você não somos chamados a morrer numa cruz por ninguém, porque a nossa morte não tem valor nenhum se nós fizéssemos isso. Mas nós somos chamados a nos dar nós mesmos de forma a servir o meu irmão, a minha irmã, a minha família, aqueles que estão ao redor nas dificuldades. Você, como cristão, quer amar o outro, seja a solução, seja apoio, seja consolo, seja ajuda. Essa é a forma de fazer uma emulação do que Cristo fez por nós na cruz e de amar o outro como Ele nos amou. O que Jesus fez por mim e por você? Foi pouco? Ou foi muito? Um grande adversário do crente, meu irmão, meu e seu aqui, isso é uma luta que nós devemos lutar. O grande adversário do crente é o egoísmo. Eu e você, infelizmente, somos treinados desde a infância a sermos individualistas e autocentrados. A sempre tomar a decisão com base naquilo que é melhor para mim. Aquilo que me alegra, aquilo que me faz feliz. Eu e você fomos criados assim. E cada vez mais isso vai piorando no passar dos anos, dos séculos. A humanidade cada vez mais é forjada para buscar os seus próprios interesses. Nós somos chamados a andar na contramão dessa estrada. Nós somos chamados a, em primeiro lugar, empreender. Isso é difícil para mim, mas é isso que nós aprendemos à luz da palavra e do padrão de comportamento do apóstolo Paulo. Ele não estava preocupado em primeiro lugar o que era bom para ele, mas em fazer aquilo que ele precisava para amar a Deus e amar o próximo. A gente tem que parar de estar preocupado só com aquilo que nos agrada. Tomar todas as decisões da nossa vida com base no que eu acho que é melhor para mim. O
que é melhor para o meu irmão? O que é melhor para a minha família? O que é melhor para a igreja onde eu estou? Qual é a melhor decisão que eu devo tomar para a igreja? Para eu ajudar, para eu servir mais na igreja? Além disso, além desses exemplos que eu dei, não pense, meu irmão, minha irmã, que o mandamento de amar tem por objetivo apenas os crentes. Nós, eu e você, não somos chamados, Deus não disse assim, ama os cristãos assim como você ama a si mesmo. Não, Ele disse, ama o próximo como a ti mesmo. E muitos se enganaram, achando que, de alguma forma, o amor, muitos ainda se enganam até hoje, esse amor, esse servir em prol do outro, é só em relação aos irmãos da igreja, aos familiares, só se for crente. Se for ímpio, deixa para lá, deixa o pau fumaçar, queimar, deixa vir fogo do céu em cima dele. Muitos pensam dessa forma, mas Jesus já corrigiu esse comportamento lá atrás. Lê esse texto, se você não tem marcado na sua Bíblia, você deveria marcar. Mateus capítulo 5, a partir do verso 43. Mateus capítulo 5, a partir do verso 43. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito, Jesus que está dizendo, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie ao seu inimigo. Alguém disse isso aí? Aí o Senhor Jesus disse, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Aí olha a consequência daqueles que fazem isso, está na sequência. No verso 45. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Olha o caráter de Deus que é esperado dos filhos de Deus. Que nós amemos os inimigos, aqueles que nos perseguem. Porque Ele, Deus, faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Aqui no verso 45, o Senhor Jesus está ensinando como Deus é bondoso para com todos. Como Deus, de alguma forma, Ele não ama todos da mesma forma, mas de alguma forma Ele ama todos. Nós sabemos que a Bíblia ensina que existe o amor salvífico de Deus, aquele amor que Ele tem pelos eleitos, a quem Ele chama para a salvação, mas existe um amor, o amor comum, que Deus derrama graça comum para todos aqueles que Ele ama. Os justos e os injustos têm o mesmo sol que aquece, a mesma chuva que molha as plantações. Eles geram filhos, eles recebem filhos, eles têm famílias, eles têm a provisão das necessidades, quer seja justo ou quer seja injusto. Tudo isso é bênção de Deus. Aí ele continua no verso 46. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Se nós amamos apenas aqueles que são das nossas famílias, o que tem de mais nisso? É natural para nós amar a nossa família, via de regra. Se nós amamos apenas os nossos irmãos da primeira igreja batista do Pará, que nos amam também, teoricamente, o que tem de mais nisso? Nem isso a gente consegue, né? Mas o que tem de mais nisso? Nada. Até os publicanos fazem isso. E se saudarem, continuando no verso 47, e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Quando eles iam lá cultuar no templo pagão, imagino que aqueles que estavam sempre lá, um cumprimentava o outro, brincava, gostava de estar com o outro, conversava com o outro. Portanto, 48, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Note essa relação que tem nesse texto, como é belíssima.
O Senhor Jesus está ensinando que alcançar a perfeição de Deus, que é claro, ele tá sendo ilustrativo aqui. Alcançar a perfeição de Deus, ela, digamos assim, nós seremos mais próximos da perfeição de Deus na medida que nós amarmos mais. Porque Deus ama a todos, ainda que sejam inimigos e perseguidores. O padrão de comportamento do crente que está sempre desejando o mal para os ímpios, que está querendo que a desgraça venha, sempre indisposto a ser misericordioso e amoroso com aquele que não é seu irmão em Cristo, não é o comportamento que imita o comportamento perfeito de Deus. Se nós queremos imitar o comportamento perfeito de Deus, devemos amar a todos, quer sejam justos ou injustos, ímpios ou pagãos, ímpios e justos. Sem amor pelos inimigos, por exemplo, a evangelização não faz sentido. Já parou para pensar nisso? Quando nós evangelizamos uma pessoa, e Paulo está falando de evangelização nesse texto que a gente está trabalhando, quando nós evangelizamos uma pessoa, nós estamos de alguma forma amando ao servir aquela pessoa, ao ensinar, ao nos movermos para pregar o evangelho de Cristo. Mas se nós estamos pregando a uma pessoa que não é cristã, logicamente, nós estamos evangelizando a uma pessoa que não é cristã, logicamente ela é inimigo de Deus. Todos estão separados de Deus, destituídos da glória de Deus, afastados de Deus, do ser humano natural, até que sejam evangelizados e por meio do evangelho, pelo agir do Espírito Santo de Deus, se arrependam e creiam. Mas eu devo demonstrar o amor pelos perdidos, pelos inimigos, pelos perseguidores ao evangelizar também. Sem esse amor, a evangelização é hipócrita. Eu não quero o bem daquele que eu estou evangelizando. Eu não amo aquele que eu estou evangelizando. É hipocrisia. Outra lição para mim e para você. Quer uma oportunidade de amar, meu irmão? Quer uma oportunidade de amar, minha irmã? Sirva na sua igreja. Que oportunidade maravilhosa. Eu sei que a maioria de nós, se não todos, nós ajudamos na nossa casa. Aqueles que... não é o mínimo, né? Nós ajudamos em casa, tentamos nos esforçar para ser melhor nos papéis que nós temos, esposa, marido, pai, filho, neto, qualquer coisa que seja. Esse é um proceder que o crente deve buscar, mas isso é muito comum. Agora, não é tão comum, infelizmente, que nós tenhamos o mesmo desejo de amar entre os nossos irmãos em Cristo. Infelizmente, às vezes Paulo trabalhou isso lá na igreja de Corinto. Às vezes nós nos reunimos e somos maravilhosos com aquele grupo de amigos que vem com a gente, que frequenta junto com a gente, que vai para o mesmo meta que a gente vai. Mas e quanto aos outros? E quanto aos de fora da nossa, digamos assim, do nosso grupo aqui do Atitude? Quando você tem se dedicado para servir alguém mais velho, um senhor, às vezes perguntando se está tudo bem, cumprimentando, sendo simpático, amigável, servindo nas mais diversas áreas da igreja. Nós somos chamados para isso. Eu fico feliz quando, às vezes eu dou uma palavra sobre serviço, aí depois um irmão vem aqui, pastor, fui tocado, quero servir. É isso, meu irmão. É isso. Ninguém foi chamado para ser preguiçoso, não. Para ficar preocupado em primeiro lugar com a sua vida, com aquilo que é mais confortável. Você foi chamado, acima de tudo, a se preocupar com o conforto do outro. Já pensou se todo mundo se preocupasse em primeiro lugar com o outro? Sabe o que é isso? É a perfeição de Cristo. Cristo foi aquele que, em primeiro lugar, desceu dos céus, assumiu a forma humana, se humilhou, se entregou à morte de cruz, para que nós tivéssemos esperança. Ele exemplificou claramente em sua vida aquilo que ele pede para mim e para você. Em uma medida, o que ele pede para mim e para você é uma medida muito menor do que ele fez. Mas nós somos chamados a fazer. Segundo ponto. Hoje eu estourei no primeiro. Vamos lá. Servo dos pobres. 1 Coríntios capítulo 9, verso 22.
Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Paulo mostrou como ele, por amor, se adaptava à realidade dos judeus e dos gentios com o objetivo de evangelizá-los. Agora Paulo se volta para um terceiro grupo, os fracos. Os fracos seriam aqueles que possuem a consciência fraca ou a fé fraca aos quais Paulo se referiu no capítulo 8? É muito provável que não. Paulo deve estar se referindo aqui principalmente aos economicamente fracos em Corinto, ou seja, aos pobres. Sabemos que a imaturidade na igreja de Corinto era comum, porém, esses irmãos fracos na fé ali naquela igreja já eram convertidos, porque eles eram irmãos. Por isso não haveria necessidade de Paulo se tornar fraco para ganhar eles para Cristo, porque eles já eram cristãos, eles precisavam amadurecer, mas não precisavam ser ganhados, por assim dizer. Por outro lado, sabemos que boa parte da igreja de Corinto tinha uma condição financeira precária. Não é à toa que um dos problemas que Paulo enfrentou no capítulo 11, que nós veremos depois, é que os ricos estavam ignorando os pobres quando da realização da ceia do Senhor. A gente vai ver isso lá na frente, mas quando iam realizar a ceia, a igreja ia se reunir para partir o pão. Era muito, não é do formato que nós temos hoje. Era muito mais parecido com um jantar da igreja, todo mundo junto. Cada um levava alguma coisa e todo mundo comia junto. Era assim a ceia do Senhor no primeiro século. E o que acontecia ali na igreja de Corinto? Os ricos que tinham melhor condição e chegavam antes nas reuniões da igreja, comiam tudo, quando os pobres que tinham que trabalhar até mais tarde chegavam na reunião da igreja, não tinha mais comida para eles. E Paulo vai trabalhar isso, mostrando que existia muitos pobres ali na igreja de Corinto. Paulo vai mostrar isso quando nós formos trabalhar no capítulo 11. Outro fato que corrobora que Paulo tem em mente os pobres da igreja, é que no capítulo 1 ele já havia dito que Deus não tinha chamado muitos poderosos, nem muitos de berço nobre, e que Deus chamava as coisas fracas, os simples, os insignificantes, para envergonhar os fortes. Capítulo 1, versos 26 a 28. Nesse sentido, ao dizer que tornei-me fraco para ganhar os fracos, Paulo destaca que se adaptou também a um estilo de vida humilde para alcançar os pobres da cidade de Corinto. Paulo identificou-se com os mais pobres não apenas no que ensinava, mas também em ações. Como pastor? Seu trabalho, por exemplo, de fabricar tendas era uma demonstração vívida de uma adaptação aos que eram economicamente fracos. Atos 18. Paulo voluntariamente vestiu um avental e colocou uma faixa na cabeça para exercer seu ofício de construtor de tendas. Até fazendo isso, ele renunciou ao sustento da igreja. Naturalmente, a elite, como já disse várias vezes aqui, a elite greco-romana de Corinto desprezou Paulo por isso. Por outro lado, esse fato deve ter criado uma empatia, uma ponte com aqueles que eram de classes mais baixas. A elite considerava trabalhar na oficina como um trabalho que não era para um homem livre, mas para um escravo. Paulo, no entanto, estava pronto a identificar-se com os pobres, ainda que fosse chamado de escravo, com o objetivo de ganhar os fracos. O apóstolo é um modelo para todos que desejam ganhar pessoas para Cristo. Com os judeus ele vivia como judeu, com os gentios como um gentio, sempre dentro da lei, sempre dentro dos limites da lei de Cristo. E para os fracos, para os pobres, tornou-se fraco. Por isso Paulo pode dizer, como ele diz no final do verso que estamos considerando: tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Paulo sabia que à medida que ele pregava o evangelho, Deus abria o coração das pessoas que ele escolheu para salvar. Paulo foi um poderoso instrumento de Deus para levar os pecadores ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Paulo pregava, aconselhava, incentivava, ciente de que o verdadeiro trabalho de salvação pertencia a Deus.
Como ele mesmo já havia ensinado em 1 Coríntios capítulo 3, versos 5 a 7, quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E aqui tem lições importantíssimas para mim e para você. O quanto eu e você temos nos adaptado às circunstâncias ao nosso redor e feito isso para que intencionalmente venhamos a falar de Jesus Cristo. Para quem você está falando de Cristo, meu irmão? Para quem você está evangelizando? Quem você está evangelizando, na verdade? Você se esforça em se adaptar às situações difíceis, talvez ali na faculdade, onde todo mundo é contra o evangelho, você se empenha em achar uma oportunidade, um momento de pregar o evangelho para alguém? Isso pode mudar a vida da pessoa completamente, meu irmão, minha irmã. Você deve desejar ser um instrumento como Paulo desejava, eu também. Não estava aqui no roteiro, mas eu me lembrei agora. Você sabe, não sabe, alguns talvez saibam, a minha esposa sabe, com certeza. Vocês, é forma de falar, vocês sabem quem foi que me evangelizou? Não, minha esposa sabe. Foi um adolescente, eu tinha mais ou menos 12 anos, e um adolescente que tinha 14 anos, estudava na mesma escola que eu, não era escola evangélica, era uma escola anglicana, ele estudava na mesma escola que eu, e esse adolescente de 14 anos, ele evangelizava no estacionamento da igreja que tinha dentro da escola, no recreio. A igreja nem funcionava mais, era só poeira ali. Mas esse adolescente de 14 anos, Deus colocou no coração dele o desejo de evangelizar pessoas. E ele ia lá para dentro, chamava alguns, eu não sei, Deus, por muita graça e misericórdia do Senhor, um dia me atraiu para aquele jovem 2 anos mais velho do que eu, e ele me evangelizou. E por meio da evangelização daquele jovem, não, aquele adolescente, eu tive a vida transformada, até hoje. Foi aquele adolescente, presta atenção nisso aqui, na grandeza disso aqui. Foi aquele adolescente que foi instrumento de Deus para a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, que foi conhecer o Senhor Jesus. Note que esse exemplo de Paulo não é só o exemplo de Paulo, é um exemplo a ser replicado pela igreja. É o exemplo que em alguma medida, eu sei o nome daquele adolescente, é Vitor. A única coisa que eu sei, que eu me lembro, não tenho nenhum contato há décadas, mais de décadas, talvez 2 décadas ou mais. Mas ele foi um instrumento porque ele decidiu, em algum momento, que ele ia se adaptar às circunstâncias que ele tinha para evangelizar, para falar do amor de Cristo. E nós? Será que nós somos menos? Olha, eu tenho certeza que eu e você que frequenta essa igreja, eu e você somos muito mais capacitados para fazer do que aquele adolescente. Mas ainda assim, aquele adolescente, tenho certeza, que fez talvez muito mais do que nós, pelo menos naquele momento, ao se adaptar às suas circunstâncias para evangelizar. Você tem feito isso? Eu tenho feito isso. Que Deus nos ajude a fazer, meu irmão. Isso é um dever. É um dever de amar o próximo. Cuidado, isso aqui, eu erro muito nisso aqui, meus irmãos. Se você erra também, vamos juntos sair disso aqui. Cuidado com a presunção de achar que existem pessoas que não têm mais jeito. Às vezes a gente olha alguém que estuda com a gente, trabalha com a gente, alguém da nossa família, e você olha assim, esse aqui nem vale a pena tentar. Esse aqui não tem mais esperança para ele. Não faça isso, meu irmão. Por que eu e você somos melhores do que essas pessoas, com as quais geralmente nós temos essa presunção? O que faz de mim e de você melhor do que eles, do que os ímpios?
senão a graça e a misericórdia de Deus que um dia nos alcançou. É a mesma graça e a misericórdia de Deus que um dia pode alcançar qualquer pessoa, basta Deus querer. E eu e você somos chamados a sermos instrumentos disso. Lembrem, Deus não escolheu os sábios, os nobres, Ele escolheu aqueles que nada eram. Eu e você, nós éramos os insignificantes. Quem somos nós agora que éramos insignificantes para dizer que não, esse fulano aqui nem adianta pregar o evangelho para ele. Esse aí está perdido, nem adianta me esforçar. Não, eu duvido que Deus vai transformar isso aqui. Deus não quer isso. Deus não escolheu esse daqui. Não faça isso, meu irmão. Outra lição que tiramos desse texto, algo que é muito maltratado em muitas igrejas, se não na maioria das igrejas evangélicas do Brasil, é a verdade de que a pobreza não é um castigo. Nem mesmo a pobreza material. Nem mesmo necessariamente é consequência do pecado. Deus escolheu, meus irmãos, em larga escala os pobres. Tanto é que Paulo se identificou com eles no comportamento para evangelizá-los, porque Paulo sabia disso. Lembre que, na verdade, o ensino bíblico parece que é o oposto. Jesus ensinou a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. Mateus 19, 24 a 26. Assim como o próprio Senhor Jesus agradeceu a Deus, porque Deus escolheu trazer salvação aos humildes, aos pobres, aos humildes de espírito, os simples, os que sabem que nada são. Aprove a Deus fazer isso. Então pare de achar, de acreditar no que diz aí, de que se você estiver com Cristo, você vai ser rico. Isso é mentira. Você pode ser rico não é pecado. É impossível para o homem passar um camelo por um buraco da agulha. Mas nada é impossível para Deus, o texto diz. Então, meus irmãos, o ser pobre não necessariamente é porque você não está de bem com Deus, você precisa fazer mais, entregar mais dinheiro na igreja, fazer alguma coisa, isso é tolice. Deus não chamou todos para ser bem-sucedidos materialmente, mas Ele chamou todos, ricos e pobres, para terem vida eterna em Cristo Jesus. Na verdade, eu não vou lembrar o texto, mas tem um texto que diz, talvez seja até aqui em 1 Coríntios, mas eu não vou lembrar em hipótese alguma desse texto. Mas tem um texto que diz que Jesus se fez pobre para nos fazer ricos, mas não ricos materialmente, mas ricos da graça de Deus. Ele sofreu em nosso lugar. Uma lição disso é que fazer o que nós devemos fazer, às vezes envolve sofrimento. Não somos chamados a viver confortavelmente, meus irmãos. Essa é uma luta para todos nós, para mim não é diferente. Quem não gosta de conforto, eu gosto. Quem não gosta de conforto? No entanto, cuidado. Porque aquele que busca constantemente o conforto, busca a satisfação dos seus desejos. Viver para si mesmo. Mas aquele que busca a Deus deve buscar em primeiro lugar viver para Deus e depois para o próximo, como a si mesmo. Terceiro ponto. Hoje o pau vai fumaçar. A razão do serviço. Terceiro ponto, a razão do serviço. Lá no verso 23, 1 Coríntios 9, 23. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Nesse verso, Paulo apresenta a razão pela qual estava disposto a realizar as mais diversas formas de abordagens quando seu objetivo era pregar. Porque ele diz, faço tudo por causa do Evangelho. Está aqui a motivação. Isto é, Paulo era alguém disposto a fazer qualquer coisa lícita que não fosse pecado, descendo ou subindo a qualquer nível da sociedade, exercendo qualquer tarefa, contanto que por meio disso pudesse anunciar o Evangelho de Jesus Cristo por amor dos perdidos.
Paulo sabia que ali em Corinto o Senhor ainda iria transformar muitas vidas. E nada mais alegrava Paulo do que ser usado naquilo que Deus estava fazendo. Vou repetir. Nada mais alegrava Paulo do que ser usado naquilo que Deus estava fazendo. Como Paulo sabia que Deus estava fazendo uma obra ali em Corinto, para ele se adaptar a tantas dificuldades para continuar ali? Porque Deus disse para ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 9 a 11. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, Paulo, continue falando e não fique calado. Pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Paulo estava em Corinto aqui, tá bom? Porque tenho muita gente aí nessa cidade. Assim, quando Paulo ouviu isso, ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Paulo fez tudo o que fez em Corinto, quer seja para os judeus, quer seja para os gentios, quer seja para de mente fraca, quer seja para os materialmente fracos. Ele fez tudo isso para ser coparticipante, participar do Evangelho de Jesus. E essa palavra, traduzida como coparticipante, não se refere principalmente ao fato de Paulo pregar e esperar o resultado, mas sim que Paulo coparticipava ou participava junto do Evangelho de Cristo, na medida em que as pessoas eram convertidas e passavam a experimentar as bênçãos espirituais, e Paulo compartilhava dessas bênçãos com as pessoas. Era isso que alegrava Paulo, a ver o perdido sendo resgatado pelo Evangelho de Cristo. Paulo era como um agricultor que se alegra ao ver aquela safra bonita, que dá muitos frutos. E não apenas com o que ele vai vender e ganhar no final daquilo tudo. Mas ele se alegrava de ver a igreja, as pessoas sendo transformadas, sendo retiradas da escuridão do mundo para a maravilhosa luz de Cristo. Era isso que enchia o coração de Paulo de alegria. E por isso ele se adaptava nas mais diversas circunstâncias. Dificuldades, fazia sacrifícios. O quanto eu e você temos que aprender com o apóstolo Paulo. Quanto nós fazemos, o quanto nós nos alegramos com o que Deus está fazendo, com o que Deus quer fazer. Mas não é aquela alegria, teve um avivamento não sei aonde. Não é esse tipo de alegria. Não é esse tipo de alegria. É me alegrar em ver a transformação das pessoas. Não apenas passivamente, mas ativamente. Sendo usado como instrumento para, de alguma forma, edificar os irmãos. Evangelizar, ajudar, por exemplo, no pão da vida, nos ministérios de evangelismo da igreja. Ser usado de alguma forma para que as pessoas compartilhem das bênçãos que nós temos em Cristo. É a solução para o problema do homem. Você tem a solução, mas você está guardando só para você? Isso é egoísmo. Você quer ser coparticipante do que Deus está fazendo? Você é coparticipante do que Deus está fazendo? Você se alegra quando pessoas são verdadeiramente convertidas? Ou você fica dizendo assim, será que isso aí foi convertido de fato? Esse irmão aí, eu não boto fé nessa conversão aí, bora ver. Eu tenho que ver os frutos. É claro que a conversão ela tem que ser vista em frutos, o ponto não é esse. Mas é o nosso coração em desejar que pessoas sejam transformadas verdadeiramente, como eu e você teoricamente fomos. Cuidado com isso aqui, meu querido e minha querida. Cuidado para nós não sermos incrédulos quanto ao poder transformador do Evangelho. O Evangelho transforma vidas. Às vezes nós conhecemos uma pessoa em determinado momento da vida e nós olhamos para ela e a gente não considera aquela pessoa que está andando bem, não está fazendo as coisas direito. Aí depois passa um tempo, aquela pessoa vem transformada, o Senhor trabalhou na vida dela, ela foi edificada pela palavra de Deus, pela igreja, pelo Espírito Santo. E aí a gente olha assim, será que essa mudança é real? Será que não é só hipocrisia? Eu e você não...
Pode acontecer uma hipocrisia, uma falsidade? Pode. Mas eu e você somos chamados a ter um coração diferente. A um coração que se alegra com isso. Eu quero que meus irmãos cresçam. Eu quero que vocês cresçam. Eu já disse aqui outras vezes que a maior alegria que eu tenho é quando eu olho para a juventude da nossa igreja e vejo como, apesar das lutas, das dificuldades, uma coisa ou outra, eu vejo vocês amadurecendo. Isso me alegra. Por outro lado, quando é aquele camarada que eu já bati 1, 2, 3, 4, 50 marteladas e o camarada não cresceu nada, eu continuo querendo que ele cresça, mas isso me entristece. Assim que Deus olha para nós, Ele quer que nós sejamos transformados segundo a imagem de Cristo. E nós devemos nos alegrar com aqueles que fazem isso. Infelizmente, em igreja acontece que às vezes aquele camarada tem um camarada que está despontando, está crescendo ali espiritualmente a olhos vistos. Em vez de nós nos alegrarmos, nós tendemos a duvidar, a questionar. Não era esse o caráter de Paulo, pelo contrário, ele queria que os irmãos crescessem. Lembre a oração que eu li aqui no início do culto, como Paulo agradecia a Deus pelo crescimento que ele estava dando, apesar das dificuldades. Lembrem que é a igreja de Corinto. Agora, eu quase pulo aqui a parte mais importante. Você se alegra em ver pessoas convertidas? Em perceber mudança de vidas das pessoas por meio do Evangelho? Você crê que o Evangelho transformou a sua vida? Se sim, então ensine o Evangelho de Cristo para as pessoas. Pregue, aproveite a oportunidade, faça como Paulo. Deseje ser coparticipante disso. O Evangelho de que nós somos caídos, nascemos caídos em pecado neste mundo caído, e que somos inimigos de Deus e que não temos esperança para nos reconciliarmos com Deus sem a salvação de Cristo. Sem fé em Cristo Jesus e arrependimento não há salvação, não há esperança para o homem. A cura do mal da humanidade está em Cristo Jesus, e eu e você somos chamados, se temos isso, a ensinar os outros, a pregar os outros. Concluindo, eu falei demais. Aprendendo sobre o caráter de Paulo, ilustrado no personagem de Robert Neville, sobre o desejo de levar salvação aos perdidos, eu e você precisamos entender que possuímos a cura para o mal mortal da humanidade, o Evangelho de Jesus Cristo. Não deveríamos, então, por causa disso, nos esforçar um pouco mais, nos sacrificar um pouco mais, para levar esta esperança, a boa nova, de que pecadores podem ser reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus, por fé e arrependimento. Não deveríamos nos esforçar um pouco mais? Que o Senhor nos ajude a sermos e nos alegrarmos em sermos coparticipantes das maravilhas que Ele quer fazer ao nosso redor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.